Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Prefeitura de Sorriso. Bom dia a todos que estão presentes aqui no Centro de Eventos para mais uma audiência pública de demonstrações contábeis do primeiro quadrimestre de 2024. Então, a Secretaria de Fazenda, cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, em nome do nosso prefeito Ari Lafim, o vice Gerson, o nosso secretário Sérgio Cocova, estamos aqui mais uma vez reunidos para iniciar essa audiência pública para demonstrações de metas do primeiro quadrimestre do ano de 2024. Eu vou passar a palavra para o nosso consultor, Juliano Maestro, que vai fazer a apresentação dessa audiência. Uma boa audiência a todos e um bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Juliano Maestro, sou da empresa Forgov. Agradecer aos presentes aqui no centro de eventos, a quem nos acompanha pelas redes sociais. E hoje vou conduzir com vocês a apresentação da avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. Para essa audiência, nós trouxemos uma inovação. Até então nós apresentávamos por slides, né, PowerPoint, e essa é uma apresentação online através de uma plataforma contratada pelo município. Tá? Então o objetivo é trazer mais interatividade, deixar a apresentação mais dinâmica, um pouco menos cansativa, e vamos estar iniciando nesse modelo a partir desse ano de 2024. Bom, nosso objetivo aqui hoje é a avaliação do cumprimento das metas fiscais, tá? Que está lá na LRF, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, que coloca que até o final dos meses de maio, que é o nosso caso, setembro e fevereiro do próximo exercício, será demonstrada e avaliado o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, nas casas legislativas ou em outro local. Essa meta fiscal é uma estimativa feita pelo governo entre a diferença da expectativa de receita e o gasto para o exercício de 2024. Se nós temos receita maior que despesa, nós temos meta de superávit primário, do contrário, meta de déficit primário. Essa meta ela é estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, que foi aprovada em 2023, e nessa meta o governo assume um compromisso público de equilíbrio das contas públicas, tá? De modo a manter a dívida pública sob controle e também aumentar a capacidade de investimentos. Nessa audiência nós vamos avaliar o comportamento da receita em relação à meta prevista e também como que está se comportando em relação ao exercício anterior. O mesmo para a despesa e os limites legais com educação, saúde e pessoal. Vamos iniciar aqui pelas receitas. Só um pouquinho. Vamos iniciar pelas receitas, né? Avaliação do cumprimento das metas de receita. Bom, essa foi a receita consolidada do município de Sorriso no primeiro quadrimestre. Nós temos ali uma meta orçamentária. Deixa eu só tirar esse carinha aqui para o canto. Uma meta orçamentária de 894 milhões de reais, orçamento consolidado. Nós arrecadamos nesse primeiro quadrimestre 250 milhões de reais, o que nos dá uma meta executada de 28,03%. Tá? São 3 quadrimestres, então assim, o ideal seria, o ideal não, né? Uma conta simples seria que a gente deveria cumprir com 33% em cada quadrimestre. Mas é normal esse tipo de variação, tá? Porque temos receitas que nós arrecadamos nos próximos quadrimestres, tá? E também algumas que entram de forma integral no primeiro quadrimestre.
No geral, a nossa receita está com 15% de crescimento em relação ao exercício, ao primeiro quadrimestre de 2023. Tá? Então, comparando de janeiro a abril de 2024 com janeiro a abril de 2023, são 33 milhões a mais de receita no município. Essa receita, nós temos aqui as receitas correntes. A receita corrente são 816 milhões, 239 milhões arrecadados, 29% de meta executada. Tá? Receita corrente é aquela voltada para a manutenção dos serviços públicos. E na receita de capital, nós temos aí 48 milhões previstos. Vejam aqui que quase que a totalidade da meta ela é voltado às transferências de capital, porém, uma execução de 8% nesse primeiro quadrimestre. Tá? São convênios, enfim, que o município está tratando junto à União e Estado. Tá? Então, está ainda trabalhando aí para que seja executado nos próximos quadrimestres. A alienação de bens ainda não teve receita, né, que são voltados aos bens imóveis, e a operação de crédito também ainda não teve nenhum gasto. Deixa eu só ver aqui. Bom, voltando nas receitas correntes, nós temos as transferências correntes, que são os repasses vindos da União e do Estado. São 513 milhões, nós recebemos 153 milhões, 29% de meta. Crescimento de 11%. É a maior receita do município. Tá? Em segundo, nós temos as receitas tributárias ou as receitas próprias, que é uma meta de 250 milhões por exercício. Nós arrecadamos 72 milhões de reais, 28% de meta executada. Nessa, a gente está com um crescimento um pouco melhor em relação ao ano passado, 24%. As contribuições sobre iluminação pública e também as previdenciárias está em 23%, que é um comportamento normal, tendo em vista que a maior contribuição fica para o último quadrimestre, sob 13º e férias. Outras receitas correntes já está com 69% de meta executada. Por quê? O município licitou a parte de folha de pagamento nesse primeiro quadrimestre e resultou aí numa receita de em torno de 3 milhões de reais para o município essa licitação. Tá? Então, era algo que não estava previsto na meta inicial e acabou impactando bastante nessa execução em quase 70% de meta executada. Receita patrimonial são os rendimentos de aplicação financeira, tá? Eles estão performando abaixo do esperado, tá? Então, não é um comportamento fácil de identificar durante o planejamento. E receita de serviço está em 18%. Ainda temos receitas que vão ocorrer nos próximos quadrimestres. Vamos analisar aí as maiores receitas, começando pela tributária, que são os 250 milhões, onde nós arrecadamos aí 72 milhões de reais. O ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, tem uma meta de 143 milhões, arrecadou 39, 27% de meta executada. O IPTU, que está a maior parte da receita agora para o mês de maio, né, então não entrou no quadrimestre, está em 22%, 7 milhões de uma meta de 35 milhões de reais. Importante frisar que nessa receita tributária consta também as receitas de dívida ativa, tá? Então está somando junto. O ITBI está com a performance acima do esperado, né? Uma receita de difícil previsão, porque ela é com base nas transações imobiliárias. Então, 7 milhões de uma meta de 19 milhões. As taxas de fiscalização estão em 56%. Também é um comportamento esperado, tendo em vista que boa parte dessa receita, a maior receita, é a oriunda dos alvarás, que nós tivemos ali 3 milhões e 200 de uma meta de 4.300. Né? Os alvarás são arrecadados aí quase que na sua totalidade nesse primeiro quadrimestre. Então, por isso, do impacto na execução da meta. Imposto de renda
retido aí dos servidores está em 26% de meta, são 4 milhões de uma meta de 18, também dentro do esperado, pelo mesmo motivo que eu mencionei anteriormente, a questão da folha de pagamento, onde os maiores valores são no último quadrimestre. Também tem um valor bom para o próximo quadrimestre, se acaso o município optar pelo pagamento do 13º. Não, continua para o último quadrimestre, porque os encargos são no último, tá? Imposto de renda de outras origens, né? Agora os municípios podem reter imposto de renda sobre mercadorias e serviços, né? Antes isso era de competência da União, 4 milhões de uma meta de 16 milhões de reais. Taxa de prestação de serviço está em 28%, 2 milhões, e outras taxas ambientais está em 24% de meta executada. As transferências, que é a maior receita do município, a maior das transferências é a do Estado, tá? São 70 milhões arrecadados de uma meta de 253 milhões, 27% de execução. Um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do exercício anterior. A segunda maior transferência é do Fundeb, que compõe Estado, União e municípios. Tá? São 46 milhões e meio de uma meta de 144 milhões, 32% de arrecadação, 18% de crescimento. Tá? Então essa está exatamente como nós planejamos. As transferências da União são 36 milhões de reais arrecadados de uma meta de 116 milhões, 31%, 16% sobre o exercício anterior. Falando agora das transferências da União, são ali os 78 milhões, 23 milhões arrecadados. A maior é o Fundo de Participação dos Municípios, que está com um crescimento de 14% e uma meta executada de 35,83%, 19 milhões de 53. Aqui temos outras transferências da União, que nós vamos detalhar para vocês. Da Lei Complementar 176, tá? É um repasse mensal, está em 33%. Recebemos 757 mil reais da Lei Aldir Blanc II, né, que não havia previsão em orçamento. E outras transferências da União, 5 mil reais, é uma meta de 2 milhões. Tá? Então esse é o comportamento de outras transferências da União. Compensação financeira do petróleo está em 33%. É uma receita não é tão alta em relação às demais. Está dentro do normal. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, esse comportamento é esperado, haja vista que a arrecadação dele ocorre a maior parte no último quadrimestre. Compensação financeira sobre recursos hídricos está em 9%. Os repasses dessa compensação são bem irregulares, tá? Acontece de vir 2 repasses mensais dentro de um mês. Então, ele tende a regularizar para os próximos quadrimestres. Recursos minerais é uma receita pequena, 70 mil reais. FPM 1%, são as cotas extraordinárias, serão aí para os próximos quadrimestres. As transferências fundo a fundo, tá? Na assistência social, são 790 mil de meta, 214 arrecadado, 27%, tá? Referente aí ao Fundo Nacional de Assistência Social. Na educação, houve um incremento de receita no salário educação, isso aqui é geral, de todos os municípios que a gente acompanha, está aí já em 47%, tá? Com a média mensal de 748 mil reais. Tá? Então esse cresceu em relação ao exercício anterior. Programa Nacional de Alimentação Escolar está em 816 mil reais, 26,5% de meta executada. Programa Nacional de Transporte Escolar também teve um incremento, mas é uma receita pequena, 134 mil reais até então. Outras transferências não tivemos execução. Na saúde, são 9 milhões de uma meta de 26 milhões, 34%. Na atenção primária são 37%. Está ocorrendo aí acima da meta prevista, né? Se for o parâmetro de 33%. Na atenção especializada está em 26%. Vigilância, 48%. Deixa eu ver se teve alguma emenda. Não teve emendas.
A assistência farmacêutica, 310 mil, está em 55% de meta executada. Essas são as nossas transferências aí fundo a fundo. Do Estado, são 70 milhões, né? 27%. A maior receita, salvo engano, essa é a maior receita do município, o ICMS. É o ICMS, o Miraldo está confirmando. Está com um crescimento de 5,5% em relação ao ano passado. 28% de meta executada, 57 milhões de uma meta de 204 milhões. Tá? Então, por ser a maior receita, se ela performa abaixo, impacta bastante nas nossas finanças. O IPVA está em 25%, 8 milhões de uma meta de 34 milhões. A arrecadação maior dele é no próximo quadrimestre. Saúde do Estado está em 25%, né? Tem o PAICI e outras receitas nesse quadro. Outras transferências do Estado. Nós temos aqui o FETAB, que está em 34% de meta executada, é 3 milhões e 300, arrecadamos 1 milhão e 200. E o transporte escolar, 200 mil de uma meta de 800 mil reais. Tá? Se eu não me engano, o repasse do transporte escolar tem algum repasse em atraso. IPI está em 31%. Convênio do transporte escolar, perdão, é esse que está em atraso, tá? 184 mil reais, a meta é 2 milhões e 300. A informação é que o Estado vai regularizar esse repasse para os próximos quadrimestres. CID, 100 mil reais arrecadados. Compensação financeira do petróleo, 40 mil reais. E outras duas receitas aqui, oriundas do Estado. Então, fechamos aí a avaliação das metas de receita. Vamos falar sobre a nossa despesa. A despesa do município, nós temos aí um orçamento inicial de 894 milhões no consolidado, tá? Lembrando que aqui são dados do município de Sorriso, compõe prefeitura, previdência, AGER e Câmara, tá? Já está atualizado em 904 milhões. Por quê? Porque o município incrementa créditos por superávit financeiro, tá? Então o município tem recursos oriundos dos exercícios anteriores. A lei permite que a gente aumente o nosso orçamento baseado nesse crédito. Desse orçamento de 904 milhões, o município já empenhou 508 milhões de reais, tá? O que dá um saldo de orçamento de 43% para os próximos dois quadrimestres, 395 milhões. Por que que tem esse empenho alto no primeiro quadrimestre? Porque principalmente no custeio e também nos investimentos, já foram empenhados valores que serão liquidados ao longo do exercício. Então a gente já empenha boa parte desses valores no primeiro quadrimestre. Tá? Vejam aqui ó, que no custeio, ó, nós temos a linha do empenhado aqui, ela está bem avançada em relação à meta, por esse motivo que eu coloquei a vocês. Pago, já foi pago 223 milhões nesse primeiro quadrimestre, 24,76% da meta. A nossa despesa aí com crescimento de 28% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Custeio, crescimento aí de 35%, 105 milhões de uma meta de 434 milhões, 24% de meta executada. No pessoal, 29%, 87 milhões de uma meta de 297. Aqui também entra a questão do 13º, né? Então, por isso que fica um pouquinho abaixo dos 33. Os investimentos são 31 milhões executados de uma meta de 138, porém nós já temos 111 milhões de reais empenhados de investimentos para o exercício. Tá? E aqui tem a reserva de contingência, que é a reserva orçamentária. Amortização de dívida está abaixo do previsto. E juros da dívida, porque o município já quitou boa parte das suas dívidas de longo prazo. O próximo aqui é uma análise da despesa por secretaria ou por órgão, né? A maior secretaria em termos financeiros é a educação, tem um orçamento de 283 milhões,
executou 75 milhões, 26% de meta, tá? Um crescimento de 10% em relação ao ano passado. Em seguida, o Fundo Municipal de Saúde, com 23% de meta executada, sendo 42 milhões de uma meta de 183. Na saúde, um crescimento de 28%. Obras, 22 milhões de uma meta de 65, 34%. 57% de crescimento, né, nesse primeiro quadrimestre. Previdência, 7 milhões de uma meta de 52, 13% de execução. Aqui na Previdência tem a reserva das aposentadorias, então por isso que a meta fica um pouco abaixo. A Fazenda, 10 milhões de uma meta de 46, 21%. Na assistência, 7 milhões de uma meta de 37, 19%. Segurança Pública, Trânsito, 5 milhões e 900 de uma meta de 29 milhões, 19%. Esporte e Lazer, 7 milhões de uma meta de 28, 26%. A administração está com 27% de meta, 7 milhões e 960. O Transportes, 35% de meta executada, são 8 milhões de uma meta de 25. Câmara Municipal, 5 milhões de uma meta de 24, 23%. A Secretaria de Saúde, 5 milhões executados, meta executada de 25%. Agricultura e Meio Ambiente está com 16%. Cultura, Turismo e Juventude, 15%. Desenvolvimento Econômico com 22%. Secretaria de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, 28%. Cidade com 27%, 2 milhões e 127. Governo, 22%, 1 milhão e 600. O Gabinete com 33%, 2 milhões. A Procuradoria com 28%, 626 mil. Controladoria, 31%, 526 mil. E a AGER com 300 mil reais, 31% de meta executada. Lembrando que essa transmissão e esse material fica disponível a todo cidadão, a todos os participantes no portal de transparência do município, para que alguém queira fazer uma avaliação adicional, além daquelas que nós estamos fazendo neste momento. O custeio, 35%, tá? O maior custeio nosso é serviços de pessoa jurídica que são contratadas para prestação de serviços públicos, está com 19% de meta executada. Locação de mão de obra, que são aí os terceirizados do município, 21 milhões e meio, meta de 28% de execução. Material de consumo, 19 milhões, 26% de meta executada. OCIP, 10 milhões de uma meta de 44, 24%. Pessoa física, que aqui entra os estagiários e alguns aluguéis, 27% de meta executado. Rateio junto ao consórcio público, 22%. E daí nós temos outras aqui, auxílio alimentação, 3 milhões, contribuição também, 3 milhões. Serviços de TI e comunicação, 2 milhões e 200. Obrigações tributárias, 1 milhão e 820. Aporte para a cobertura do déficit atuarial, 1 milhão e 800. Benefícios, 814 mil reais. Diárias, 823 mil reais. Subvenções sociais, 533 mil reais. Indenizações de 321 mil reais. Sentenças judiciais, 1 milhão e 400. E outras despesas ali menores de custeio, tá? É importante vocês verificarem que por mais que tenha um crescimento no custeio, isso já estava dentro do planejamento do município, tá? Vejam pela meta executada, já tinha um estudo de que o custeio aumentaria no município, tendo em vista o aumento dos serviços e o aumento da máquina pública, tá? Não tem como manter todos esses serviços em funcionamento sem investir no custeio da máquina. Aqui a parte dos investimentos, que nós temos aí uma meta de 138 milhões, empenhamos 111 milhões, 31 milhões de reais executados, 22%, tá? Obras e instalações são 24 milhões de reais que foram executados, empenhado 91 milhões de reais, quase que a totalidade da meta. Equipamentos e material permanente,
5.900.000, 21% da meta executada. Material de consumo voltado a investimento, R$ 941.000. Faz parte das inovações que o município está trazendo para a audiência, é o que eu vou mostrar agora, que é o quê? A possibilidade de nós visualizarmos os resultados desses investimentos, né? Só trazer o número e a avaliação da meta, às vezes não dá uma clareza desses números, tá? Então, nesta audiência, nós vamos trazer os investimentos que foram realizados na Secretaria de Educação, tá? Foram movimentados ou realizados na Secretaria de Educação nesse primeiro quadrimestre. Tá? Então aqui a gente tem a listagem dos investimentos que estão em andamento. Aqui a gente localiza no mapa quais são esses investimentos, né? Então aqui, por exemplo, lá no bairro Flor do Cerrado, nós temos a escola que foi construída lá, bairro Gente Sabida, né? R$ 15 milhões, e aqui a gente tem algumas fotos dessa obra, tá? Que está lá no bairro Flor do Cerrado, foi um dos investimentos aí contemplados nesse quadrimestre, tá? Então aqui a gente tem a opção de visualizar no mapa e as fotos de cada um dos investimentos. Então aqui tivemos aquisição de equipamentos eletrônicos para a Secretaria de Educação, aquisição de equipamentos mobiliários e jogos pedagógicos foram R$ 388.000, móveis e equipamentos para demandas da Secretaria, R$ 323.000, CMEIs no bairro Jardim Aurora, tá aqui em construção, são 5 milhões de investimentos nesses CMEIs. Escola Municipal Geni Forgiarini, no bairro Montserrat, também aí um investimento de 15 milhões previstos, já foram empenhados R$ 10 milhões. Tá aqui algumas fotos dessa obra que está em execução, lá no bairro Montserrat. A do Flor do Cerrado, que nós já mencionamos para vocês, foram R$ 15 milhões. Escola Municipal no Mário Reiter, 14 milhões previstos e 8 milhões executados. Tá? Aqui, algumas fotos dessa obra que está sendo executada. Escola Municipal do Rota do Sol, 16 milhões de investimentos. Aqui, algumas fotos também da obra que está em execução. E reforma na escola Mário Spinelli, tá? R$ 1.200.000 de investimentos para a reforma na Mário Spinelli. Tá? Então, assim, é uma inovação que a gente também está trazendo para as audiências, a apresentação dos resultados. Nessa nós vamos demonstramos para vocês na educação, na Secretaria de Educação, para as próximas audiências, vamos trazer aí para vocês de todas as secretarias, né? Aqui na educação são quase R$ 70 milhões previstos e já empenhados R$ 50 milhões nesses investimentos que eu mencionei para vocês. Partindo aí para a parte final da nossa apresentação, vamos falar dos limites legais. O limite aí que temos na Constituição Federal e também na Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro desses limites é o de aplicação e manutenção e desenvolvimento do ensino, que consta aí na Constituição Federal, artigo 212, que menciona que os municípios aplicarão no mínimo 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? Lembrando que esse é um limite anual, tá? Então, se eventualmente no quadrimestre a gente não estiver cumprindo, a gente tem até o final do exercício para cumprir com esse limite. Não é o caso deste, né? Nós tivemos uma receita resultado de impostos R$ 172.526. É importante entender que aqui não é só a receita própria, entra também os impostos transferidos da União e do Estado. Com esse valor, o mínimo a ser aplicado seria R$ 43.131 e nós aplicamos R$ 43.912, tá? O que nos dá 25% de aplicação em relação
receita de impostos. Tá? Então vejam aqui que o limite é de 25% e a gente está um pouco acima desse limite, aplicamos aí R$ 780 mil acima do mínimo previsto. Outro limite que envolve na educação é a parte do Fundeb, tá? A aplicação na remuneração dos profissionais da educação básica. Está ali no artigo 212A, que fala que a proporção não inferior a 70% do Fundeb será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Aqui, a receita do Fundeb no primeiro quadrimestre foi de R$ 46 milhões. O mínimo era 32 milhões, nós aplicamos 31.989. Tá? Aqui ficou um pouquinho abaixo do limite mínimo. Por quê? Porque no mês de janeiro os profissionais da educação em boa parte estavam em férias. E eles receberam essa remuneração ainda em dezembro de 2023. Então é normal no primeiro quadrimestre a gente não conseguir atingir esse limite. Tá? Mas ainda ficamos bem próximos, faltando ali R$ 779 mil. Com certeza para o próximo quadrimestre vamos estar acima. Aqui é a aplicação em serviços públicos de saúde, tá? Que é da Lei 141/2012, que menciona que os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde um mínimo de 15% da receita de impostos. Tá? Então a nossa receita de impostos que envolve a base para a saúde foi R$ 172,5 milhões, o que dá um limite mínimo de R$ 25.879, porém o município aplicou R$ 39 milhões, o que dá um índice de 22%. Tá? Então, ficamos aqui nesse limite acima do limite mínimo em R$ 13 milhões. Lembrando que no índice da saúde e no índice do ensino, os valores para este quadrimestre são os valores liquidados. Tá? Então, para o último quadrimestre, a gente muda a análise e foca nos valores empenhados, conforme a regra aí do Manual de Demonstrativos Fiscais e também dos sistemas COP e CIOPS. Índice de pessoal. O limite de gasto pessoal do município. Aqui é o município como um todo, tá? Então a gente tem duas avaliações. Nós temos a avaliação dos 54%, que é do executivo, e 6% do legislativo. Do município como um todo, a avaliação é importante frisar que é dos últimos 12 meses, tá? Então aqui está pegando de abril de 2024, 12 meses anteriores. A nossa receita corrente líquida foi de R$ 753 milhões, 753 milhões e meio. O limite máximo, né, aqui também muda, não é mínimo, é máximo, é o teto que a gente pode chegar ao nosso gasto pessoal. São 452 milhões no município. Nós gastamos 353 milhões e meio nos últimos 12 meses, o que dá um índice aí de 46,92, tá? Ou seja, o município ainda teria uma margem de 98 milhões para atingir o limite dos 60%. Esse limite se desdobra, né? Tem a meta do executivo, que é 54% da receita corrente líquida, que dá aí 406 milhões de reais. O município aplicou 341 milhões e meio. Tá? Lembrando que neste valor consta também os terceirizados que podem ser considerados pelo Tribunal de Contas. Tá? Então já está incluso os terceirizados. Faltando aí 65 milhões e meio para atingir o limite máximo. Entretanto, cabe mencionar que existe um limite prudencial, que é nessa faixa amarela aqui, que é 51,3%. Se acaso o município entrar neste limite, ele já começa a ser cobrado pelo Tribunal de Contas por providências para que retorne abaixo dos 51,3%. E o limite de alerta, que é 48,6%, também começa a receber alertas do Tribunal de Contas, caso chegue a este patamar. E para finalizar, o limite do Poder Legislativo. Foram gastos nos últimos 12 meses do Poder Legislativo 12 milhões de reais. O limite é de 45 milhões, 33 milhões abaixo. Tá? Esse limite geralmente fica abaixo por quê? Porque a base
de repasse para o 12º não é a receita corrente líquida, são apenas algumas receitas do município. Então, dificilmente eles atingem esse limite aqui, tá? Então, os números e as avaliações que nós teríamos para o dia de hoje são esses, né? Quando em relação a limites, o município está com todos os limites ok, com exceção do Fundeb, com uma pequena margem ali para alcançar, tendo em vista o mês de janeiro. A nossa despesa, só reforçando, estamos com 24% da meta executada, 223 milhões, mas é um comportamento esperado, tendo em vista os valores que vão ser executados nos próximos quadrimestres de investimentos e também de pessoal. E a nossa receita com uma meta aí de 28%, tá? 250 milhões. Essa aqui já gera um pouquinho de preocupação, porque deveria estar ali próximo dos 30%, 31%, tá? Mas a gente acredita aí que para os próximos quadrimestres também tende a regularizar essa situação. Então são esses os números que eu gostaria de apresentar a vocês e fico à disposição aí para esclarecimento de alguma dúvida pertinente.